Você viu no segundo episódio da websérie Made in Brasil 40 anos do etanol que o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, trouxe vários benefícios para o país, entre eles a economia com a importação de petróleo, diminuição na emissão de gases de efeito estufa e a expansão das destilarias para o interior do país, gerando emprego e renda. Mas ao longo de 4 décadas, seria impossível algo não ter altos e baixos. E com o Proálcool não foi diferente. Pena que ao longo desses 40 anos o Proálcool teve muitos altos e baixos, né? Muitas críticas, normalmente infundadas, governos que não visualizaram a importância do programa, em particular este último, né? Eu vejo que elas fizeram com a Petrobras e por consequência conosco também, mas está aí, 40 anos, os números que o Plínio mostra são impressionantes, a economia de divisas em 40 anos beira os 400 bilhões de dólares, a geração de emprego, o aumento da produção de açúcar. Então é um programa com, no fundo, um grande sucesso, apesar de todas as agruras que ele passou, de todos os opositores, de tanta incompetência por parte do governo. Na década de 70, bem na fase mais grave da crise do petróleo, o Proálcool surgiu como uma medida necessária para que o país fosse mais independente da gasolina. Foi o auge do programa, com a criação do carro a álcool e o aumento do número de destilarias no país no começo da década de 80. Uma série de produtores rurais, que já eram produtores rurais no estado, resolveram aderir ao Proálcool, então montaram uma série de usinas, praticamente todas as que existem hoje, das 9 existentes, 8 são dessa época, da época do Proálcool, começaram a ser montadas em 1980 e algumas começaram a funcionar em 82, 83 e perduram até hoje e devem isso, evidentemente, ao fato do Proálcool ter existido e ter dado incentivo ao setor sucroenergético. Ele permitiu que polos de desenvolvimento econômico se desenvolvessem no Brasil. É o caso de Araçatuba, é o caso de Prudente, de Rio Preto, de Ribeirão Preto, agora de cidades como Jataí, no sul de Goiás, de Quirinópolis, cidades no Mato Grosso do Sul, que estão se desenvolvendo pela renda que é gerada por essa atividade. Uma renda muito maior, muito mais distribuída dentro da sociedade, o que permite o quê? Permite o desenvolvimento de comércio, de indústria nessas regiões, nesses polos de desenvolvimento, fixando o homem no campo, no interior, fazendo com que diminua o investimento e o comprometimento de investimentos em infraestrutura pelo setor público. Logo, a produção de etanol de carros movidos a álcool no Brasil cresceu muito. Só que o preço do barril do petróleo começou a cair a partir de 1985. Foi a primeira crise do Proálcool. A primeira crise que nós vivemos também adveio de um sucesso, né? Nós tivemos até o ano de 87, 88, praticamente um crescimento enorme da produção de veículos exclusivamente a etanol. Chegamos a quase 90% da frota do veículo vendido naquele momento a etanol. Isso fez com que o crescimento de consumo tivesse um crescimento muito superior à produção, mesmo porque neste momento já estava num processo de redução dos incentivos de governo, né, para a produção. Então, nós tivemos uma crise onde nós tivemos uma redução de produção e um crescimento de demanda. Primeiro foi a depressão, a queda do preço do petróleo em 1985, onde o governo fazia política pública sobre produtos que ele controlava, como a gasolina, com a energia, ao ponto de que parou a oferta de etanol, parou a produção de cana e depois teve aquela crise do abastecimento em 89, e onde reduziu de 90%, que eram as vendas de veículo a etanol, para basicamente 2%. Para o diretor da Malbis, em Ribeirão Preto, Maurílio Biagi Filho, a falta de etanol nos postos de combustíveis não foi uma crise de abastecimento. Naquela ocasião, a Petrobras provocou uma falta de etanol. Como é que ela fez isso? De uma forma muito simples, elementar. Todo mês o DNC passava para os centros de distribuição a quantidade de etanol que o centro teria que receber. E nessa ocasião, o DNC passou para todos os centros metade daquilo que o centro deveria receber. Então, pura e simplesmente, como eu digo sempre, faltaram etanol. Proposital ou não, os consumidores perderam a confiança no biocombustível.
E com o preço do petróleo mais barato, o governo voltou a importar gasolina. Dessa forma, o etanol perdeu competitividade no mercado interno. Quando o barril do petróleo caiu abaixo de 10 dólares, o governo, em vez de ter um programa, pensar num programa de longo prazo de energia renovável, ele queria um programa que tivesse apenas resolvido a balança comercial dele. Então, houve um contingenciamento no preço de gasolina para que ganhasse a eleição e também segurando o preço do etanol, na época álcool. E com isso, nós tivemos a primeira crise depois do pró-álcool, que foi 85 e 86. E várias usinas já começaram a fechar naquela época. Uma situação que foi agravada em 1993, quando o presidente Itamar Franco comprou a ideia de lançar um carro popular no Brasil, o Fusca, a gasolina. Era o que faltava para o etanol perder ainda mais espaço no mercado. O preço do biocombustível ficou tão baixo que em 1999, os produtores da região de Araçatuba protestaram fechando rodovias e distribuindo álcool. O álcool chegou a ser vendido a 15 centavos o litro, né? Mas você sabia que aquilo era passageiro, você sabia que tinha como sair da crise, principalmente porque a gasolina, a diferença entre o preço do álcool e da gasolina era enorme, então você não tinha dúvida que você ia conseguir. Tivemos sim períodos de alta, períodos de baixa, período de expansão, períodos de retração. Só em 2003 as coisas começaram a mudar para o etanol. Com o advento do carro flex, os consumidores puderam escolher com segurança o combustível que gostariam de abastecer os seus veículos, fóssil ou renovável. Depois disso, nós tivemos, então, praticamente um período de espera de tecnologia que desse suporte para o consumidor de carro usar um veículo movido a etanol com segurança, que veio após a criação do carro flex. No ano de fabricação do primeiro carro flex, as vendas desses veículos atingiram 4% do total de veículos leves comercializados no país. Já em 2012, 87% dos carros vendidos eram flex, tanto que em 2013 já existia no país uma frota de mais de 20 milhões de automóveis flex, segundo a Anfávia. Foi uma nova fase de expansão para o setor bioenergético. O governo incentivando o setor, investimento internacional, novas usinas, mais empregos, crescimento da produção. Um boom que trouxe prosperidade para o centro-sul do país. Nós tivemos um novo pró-álcool. Em 2003, praticamente, nós tivemos um novo pró-álcool. Porque na década de 80, nós tivemos 50 e poucas novas usinas sendo criadas aqui no oeste de São Paulo. Em 2003, novamente, só no oeste de São Paulo, nós tivemos mais 50 e poucas unidades sendo criadas, fora as unidades que foram criadas em outros estados. Então, o crescimento de 2003 foi até bem maior que o crescimento de 80, porque além do oeste do estado de São Paulo, que era o foco de crescimento de São Paulo, aí nós tivemos outros estados. Então, a mão de obra voltou a ser muito mais carente, muito mais necessária. Foram cerca de 5 anos de crescimento até que a crise internacional em 2008 atingisse o Brasil. Sem onde captar recursos, com o governo focado no pré-sal e o congelamento do preço da gasolina, as usinas começaram a enfrentar uma de suas maiores crises. Eu acho que tem crises de duas naturezas. Essa é uma indústria cíclica, então ela sempre terá momentos de alta e momentos de baixa. Esse ciclo de baixa que a gente está vivendo, que é um ciclo de baixa muito prolongado, ele é fruto de um sobreinvestimento importante que aconteceu entre 2008 e 2010, 2009, na crença de que o etanol seria ainda mais usado do que ele é hoje, que foi frustrado, especialmente em 2010, 2013, e que agora passa por um processo de correção. Passamos por diversas crises, saímos dessas crises, tá? Vamos sair dessa também, tá? Não tenho dúvida disso, acho que é um setor muito importante, é um setor que se movimenta numa direção, quando ele se movimenta, quando ele mobiliza nessa direção, ele caminha, ele prospera nessa direção. E agora nós temos mais uma, que é retornar os investimentos para que o etanol continue sendo produzido, continue ajudando muito na matriz
energética brasileira. Enfim, a gente tem que pensar com um pouco de otimismo, porque certamente é uma cadeia que lá no interior principalmente é de grande geração de emprego, de grande geração de impostos. No último episódio da websérie da TV Odop, Made in Brasil, 40 anos do etanol, você vai acompanhar uma discussão sobre a atual crise que o setor enfrenta e também sobre o futuro do etanol. Não perca!